Uma das coisas que Darwin nos deixou, que é muito forte, muito além da sua teoria darwiniana, é um pensamento que é o seguinte: se não for naturalista, ou seja, se não vier da natureza, não pode ser científico. Porque o limite da ciência é estudar a natureza. Então, tudo o que a ciência pode falar é o que está na natureza, é o estudo da natureza. É verdade. É um ponto fundamental. Só tem um pequeno problema. Se a gente levar essa ideia até as últimas consequências, a gente não faz ciência. Como assim? Vamos pensar a respeito das leis da natureza. Por que a Terra gira em torno do Sol? Por causa da lei da gravidade. Por que nós conseguimos fazer e ter toda essa tecnologia que nós temos na nossa geração usando eletricidade? Porque existem leis de eletricidade, leis de magnetismo que regem toda essa estrutura. Porque você é do jeito que você é. Por que você tem essa estrutura? Porque a física funciona. Você fala, o que a física tem a ver comigo? Você tem um coração. O seu coração está bombeando. Como é que ele bombeia? Se você já estudou sobre válvula pneumática, se você já estudou sobre sistemas hidrodinâmicos e tudo mais, você vai saber que o seu corpo é um super mecanismo nesse sentido. Ou seja, existem leis que regem todas essas coisas. Agora, vamos colocar isso de uma forma bem prática e voltar naquele problema. Se não for naturalista, ou seja, se não vier da natureza, não pode ser científico. Pelo menos é isso que a gente ouve aí fora. Mas olha que interessante. A natureza é constituída por matéria e energia. Isso é um fato científico. Todo cientista conhece isso independente do seu posicionamento. Matéria e energia obedecem às leis da natureza. Isso é um fato científico, todos nós sabemos disso. Se eu soltar um copo d'água, o que vai acontecer com ele? Ele cai? Por quê? Lei da gravidade. Então nós temos leis. Então nós sabemos que a matéria e energia obedecem às leis da natureza. Só que matéria e energia não criam as leis da natureza. Aí surge um problema e uma pergunta. Qual a origem das leis da natureza? Resposta: não é a natureza. Isso nós sabemos. Ou seja, as leis da natureza não foram criadas pela natureza. Agora, se a ciência só pode ficar com aquilo que provém da natureza, a gente vai ter que jogar fora todas as leis da natureza. Porque as leis da natureza não são naturalistas. Ou seja, a origem delas não é da natureza. Esse é um dos primeiros pontos por onde vemos a importância da proposta do criacionismo dentro da área científica. As leis da natureza não foram criadas pela natureza. Esse é um ponto básico. Porque a Terra gira em torno do Sol por causa da lei da gravidade. O que fez a lei da gravidade? Não foi a natureza. Porque os elétrons de carga negativa, quando estão próximos, se afastam? Porque a carga elétrica é negativa dos dois. Carga elétrica negativa repele. Carga elétrica positiva com positiva repele. Carga elétrica negativa com carga elétrica positiva atrai. Fantástico. Foram os elétrons e os prótons que criaram isso? Não. Foi a natureza que criou essa lei? Não. De onde vem essa lei? Sobre informação genética. Nós somos um pacotinho de informação genética, desdobrado. Dentro de cada célula do corpo, com exceção das células vermelhas, existe um genoma completo. Nesse genoma completo tem toda a informação genética de como fazer você. Já imaginou a informação de como fazer um olho? E imagine você escrevendo um livro, Como Fazer um Olho. Existem livros de oftalmologia a respeito das funções do olho, de mais de 2.000 páginas. Isso é só para mostrar como o olho funciona, não é nem como fazer o olho. Todas essas informações de como fazer você estão todas elas guardadas dentro de um filamento fininho. É um filamento de aproximadamente 2,10 metros de altura, cerca de 2 nanômetros de diâmetro. 1 nanômetro corresponde a 1
milionésimo de milímetro. Ali dentro existem 3.164.700.000 letrinhas genéticas perfeitamente organizadas para fazer você. Aí, essa informação da questão genética se torna muito importante, porque se você pegar uma dessas letrinhas e mudar, sabe o que acontece? Você fala, não acontece nada. Claro que acontece. Uma letrinha que muda, por exemplo, na sequência da hemoglobina, troca uma delas só e você tem anemia falciforme. Uma letrinha só. Só uma. É obra do acaso esse código genético? Esse código genético surgiu espontaneamente? Evoluiu? Então me responde, como ele teria evoluído se ele precisa estar completo e em ordem perfeita para funcionar corretamente? Vamos supor que isso aqui é o Windows 8. Aí eu pergunto para você, qual a origem do Windows 8? Aí você olha pra mim e diz, isso aí parece que você comprou lá no R$1 da esquina. Não, isso aí você comprou lá na loja, porque é original. Você não respondeu a minha pergunta. Eu perguntei qual a origem do Windows 8. Tá, isso aí veio da China, porque aí diz Made in China. Não, você não respondeu a minha pergunta. Eu perguntei, qual a origem do Windows 8? Qual a origem? Microsoft. Essa é a origem do Windows. Qual a origem do código que produz a vida? Nós sabemos que processos naturais não produzem códigos. Eles não produzem informação. Qual a origem da informação que produz a vida? As pessoas geralmente falam assim, não, mas é só ver o DNA. Antes de discutirmos qual a origem da vida, precisamos discutir primeiramente a origem da informação que produz vida. E essa informação está contida no DNA. Quando nós vamos para os laboratórios fazer os testes, o interessante é que ali nós conseguimos demonstrar que processos naturais não produzem informação. Isso é uma lei. Já foi estabelecido que processos naturais não produzem informação codificada. Então, qual é a origem da vida? Está baseada na informação codificada que está no DNA. Então, o que veio primeiro, o DNA ou a informação? Os dois vieram juntos, foram criados simultaneamente. Porque o DNA sem informação não serve para nada. E informação sem DNA também não produz vida. Os dois juntos foram criados. E para aqueles que ainda duvidam da existência de Deus, eu deixo a seguinte pergunta. O que veio primeiro? A mensagem do DNA ou o seu portador, que é o RNA? Ou a proteína, uma vez que a produção de cada um deles requer que os outros dois já estejam presentes?